Olá a todos, aqui é o pastor Edmar da Casa de Oração, Atos 12. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a primeira Páscoa da história, a primeira Páscoa judaica. Aconteceu ainda no território do Egito, antes deles passaram o Mar Morto, antes deles serem libertos ali de Faraó. Os israelitas, o primeiro ato que eles fizeram, eles comemoraram a Páscoa. E como foi essa Páscoa? O que estava envolvido na comemoração dessa Páscoa? Antes disso, eu quero pedir para que você dê o seu like, aperte o joinha aqui embaixo do vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Você está trazendo o evangelho para as pessoas, você está incrementando o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo com a palavra de Deus para mais pessoas. Então deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe esse vídeo. E nós queremos hoje ir para o texto de Êxodo, no capítulo 12, versículos de 3 ao 9. O texto diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 10º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Aquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Isso foi um mandamento para que eles celebrassem a Páscoa. Nós vamos recordar a história. O que está acontecendo aí? Moisés trabalhou ali com Faraó, pedindo para que ele libertasse o povo de Israel que estava escravizado no Egito. Faraó ali no Egito tinha feito os israelitas de escravo no Egito. Eles estavam sofrendo escravidão na terra do Egito. E Deus então levanta Moisés para libertar aquele povo e para dar a terra de Canaã para aquele povo, para que eles pudessem formar ali a nação de Israel. E eles então saem do Egito, mas antes disso, Deus começa a mandar juízos na terra do Egito, porque o faraó se recusava a libertar o povo. Então teve pragas de água se transformando em sangue, pragas de morte de animais, praga de piolhos, pragas de rãs, uma infinidade, pragas de mosca. Ali teve 9 pragas em sequência no Egito, mas Faraó se recusava a libertar o povo. E aqui então aconteceria a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos do Egito, todos os primeiros filhos de cada egípcio iriam morrer. Desde os primeiros filhos dos animais, até os primeiros filhos dos humanos, até o primeiro filho do faraó. Todos os primogênitos, todos aqueles que eram o primeiro filho de uma família, iriam morrer naquela noite. Mas aí Deus, ele diz, faz o seguinte: vocês sacrificam um cordeiro, cada israelita sacrifica um cordeiro, e então vocês passam o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte passar pelo Egito, ele vai olhar o sangue nos umbrais da porta, e naquela casa onde estiver o sangue, o anjo da morte não vai passar. O anjo da morte vai passar por cima, ou melhor, ele não vai atacar aquela casa, ele não vai ferir aquela casa. Então essa passagem do anjo é a Páscoa judaica, a ocasião em que eles foram libertos do Egito e eles foram livres da morte, da praga dos primogênitos por causa do sangue desse cordeiro, que estava ali nos umbrais da porta. E hoje nós comemoramos a Páscoa como cristãos,
Nós comemoramos a ressurreição de Jesus, a morte na cruz e a ressurreição de Jesus. O que uma Páscoa tem a ver com a outra? O que a nossa Páscoa cristã tem a ver com a Páscoa judaica? Em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, fala assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam nova massa e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, aquele cordeiro que os israelitas tinham que sacrificar e passar o sangue nos umbrais da porta, aquele cordeiro era uma figura profética de quem é Jesus. Na verdade, Jesus é o cumprimento daquela visão profética, daquela figura profética do cordeiro que libertou da morte, do cordeiro que o sangue dele livrou os israelitas da morte. Nós tivemos o cumprimento dessa figura em Jesus, porque através do sangue de Jesus nós somos marcados e a morte eterna não nos afeta. A partir de Jesus nós temos vida eterna com Deus. Mesmo que tenhamos morte física, nós viveremos eternamente. Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então o sangue do Cordeiro nos liberta, nos livra da morte, nos livra da praga da morte, nos livra da morte eterna. Dessa forma, Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Mas nós entendemos que o sangue de Jesus nos liberta, o sangue de Jesus nos confere graça e vida eterna. Mas aqui no texto de Êxodo, no texto do Cordeiro da Páscoa, da libertação do Egito, existiam dois aspectos: existia o sangue e existia a carne do animal. E será que é só o sangue que importa? Será que esse comer essa carne do animal, o que isso significa para nós? O que a carne do cordeiro significa para nós? Nós precisamos relembrar aqui no texto que a instrução era a seguinte: esse cordeiro que vocês pegaram o sangue e passaram nos umbrais da porta, vocês vão ter que comer ele inteiro. A família daquela casa vai ter que comer todo esse cordeiro, não pode sobrar nada. Se um cordeiro for muito grande para uma família, você se reúne em famílias pequenas e comam ele inteiro. O cordeiro precisava ser comido inteiro. Inclusive, ele diz que precisava ser comido tudo: pernas, vísceras, tudo. O cordeiro precisava ser consumido por inteiro. E também isso é uma figura de Jesus. Porque, da mesma forma, a pessoa de Cristo, quem Jesus é, ela precisa ser digerida, ela precisa ser absorvida, ela precisa ser comida. A nossa vida se torna a vida de Cristo. Você sabe que tudo que você come, todo alimento que você come, ele vai para a construção dos seus músculos, da sua pele, do seu sangue, dos seus tecidos. A proteína animal que você ingere hoje, ela passa a construir como proteínas os seus músculos. De uma certa forma, os seus músculos de hoje foram músculos de animais no passado. Aqueles que você comeu, o boi, a carne que você comeu, o frango que você comeu, o peixe que você comeu, os legumes que você comeu, tudo isso entra na construção do seu corpo. O que eu quero dizer com isso? De uma certa forma, o nosso corpo, ele converte o alimento em tecidos. Então, o alimento que nós comemos faz parte do nosso corpo. Da mesma forma, o Cordeiro de Deus, ele precisa fazer parte de quem nós somos. Jesus, o Cordeiro da Páscoa, precisa fazer parte de quem você é. Olha o que Jesus falou em João, no capítulo 6, versículo 53. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Amados, comer a carne de Jesus, como assim? Será que eu vou ter que ser um canibal? Vou ter que devorar ali? Jesus estava falando em absorver a essência de quem ele é. Se trata de um relacionamento íntimo com Deus.
quando você vai para a oração, quando você vai para a palavra, quando você deixa que a presença de Deus transforme você, quando você deixa que a palavra de Deus transforme você, quando você deixa que o relacionamento de igreja, de congregação transforme você, quando você deixa que os valores de Jesus transformem quem você é, porque você está colocando a pessoa do Cordeiro em você. A pessoa de Jesus começa a fazer parte de quem você é. Você está comendo da sua carne. Não é só o sangue que importa. O sangue te salvou, o sangue te libertou, o sangue fez de você uma nova criatura. Mas se você não comer o Cordeiro, se você não deixar que Jesus seja a sua essência, você não substituir a sua essência pela essência de quem Jesus é, você não terá vida eterna. É isso que Jesus falou. Não terão vida em si mesmo. Eu preciso ser transformado por quem Jesus é. As minhas atitudes já não valem mais. Aquilo que eu penso já não vale mais. Aquilo que eu tinha como valores não vale mais. Vale os valores de Jesus, o pensamento de Jesus, o que Jesus fazia, o que Jesus sentia. Sabe aquele vizinho, parente, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te prejudicou? O que eu preciso ter para ele? Eu preciso ter perdão. Porque eu comi a carne do Cordeiro, então eu me torno como ele. E como Jesus perdoa, eu também perdoo. Nós precisamos, amados, suportar muitas vezes perdas e prejuízos, porque Jesus também suportou. E através de suportar um prejuízo, suportar uma perda, abrir mão da minha própria razão, eu testemunho de Jesus para as pessoas, eu testemunho de quem Jesus é. As pessoas olham para você e vão ver Jesus em você, porque você se alimentou do Cordeiro. Dar a outra face, andar a segunda milha. Sabe, amados, hoje em dia as pessoas querem se alimentar de Jesus, mas das partes boas. Quando você come um cordeiro, o cordeiro hoje é uma carne nobre. O cordeiro é uma carne caríssima, de restaurante gourmet, o carré de cordeiro, o pernil de cordeiro. É uma delícia. Mas imagine você comer vísceras de cordeiro. Você pega aquele fígado de cordeiro sem tempero, só assado no fogo, com aquela bilha amarga, e você come aquilo. Você pega uma junta dura, ali aquele nervo duro que não dissolve na mastigação. Era preciso comer cordeiro inteiro, não só as partes nobres, não só as partes boas. As pessoas hoje querem o pernil da bênção, o pernil da prosperidade, o pernil da paz de espírito, o pernil da salvação, o pernil, o carré da autoridade espiritual. Tudo isso Jesus nos dá, tudo isso nós manifestamos quando nós temos Jesus em nós. Nós temos autoridade, nós temos bênção, nós temos paz, nós temos alegria no espírito. Tudo isso nós temos. Mas tudo isso são as partes boas do cordeiro. É a carne molinha, é o filé mignon do cordeiro. Mas o perdão, o abrir mão, o sofrer o dano, o sofrer as tribulações, sofrer as perseguições, são as partes amargas, as partes duras do cordeiro. Mas a Bíblia diz: coma o cordeiro inteiro, não deixe nada. Você precisa comer o cordeiro por inteiro. Você precisa se revestir de Cristo, deixar que Cristo transforme a sua essência por inteiro, para que você reflita Jesus por inteiro. Quando Jesus falou essa palavra de que eles precisavam comer a sua carne, beber o seu sangue, ser transformados pela pessoa dele, olha o que acontece quando ele fala isso no meio de vários discípulos. João 6,66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Olha só, eles queriam a autoridade do Messias, eles queriam governar com o Messias, mas eles não queriam ser transformados, eles não queriam as perseguições, eles não queriam as tribulações, eles abandonaram Jesus. Mas Pedro fala algo em João 6,68. Pedro fala assim: Senhor, para onde iremos?
tu tens as palavras de vida eterna. Pedro não estava interessado em aproveitar ali alguma vitória momentânea com Jesus. Pedro estava interessado na vida eterna, na eternidade com Deus, na eternidade na presença de Deus, no governo eterno do Messias que viria. Amados, quando nós estamos focados na eternidade com Deus, tudo mais perde a razão, tudo mais perde o sentido, tudo mais é secundário. A bênção é secundária, a riqueza é secundária, a felicidade é secundária. Tudo toma uma outra nuance. A vida se torna diferente. Nós não vivemos simplesmente para comer, beber, dormir, nos divertir. Nós não vivemos só para isso, nós vivemos focados no propósito eterno de estar com Deus na eternidade, de governar com Cristo na eternidade. E todas as coisas nos serão dadas por acréscimo. Teremos alegria nessa vida, teremos paz nessa vida, teremos abundância nessa vida, mas a nossa vida precisa estar focada na eternidade. Coma o Cordeiro inteiro, se alimente do Cordeiro, seja transformado pelo Cordeiro e tenha uma vida abençoada. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.